1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ler o texto todo, o capítulo todo, 1 Coríntios 13, capítulo 13, verso 1 ao verso 13. Lemos assim, em nome de Jesus: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios, e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos orar? Te glorificamos pela Tua palavra, Senhor, e cremos que o Senhor tem da Tua instrução para nós nessa noite. Cremos que a Tua palavra fala aos nossos corações, edifica os nossos caminhos, corrige os nossos caminhos, nos exorta, nos traz esperança, nos traz alegria. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê da Tua graça para podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos falar um pouco hoje a respeito desse tema, o maior deles, o amor. Vamos falar um pouco a respeito do amor. Os pequenos grupos começaram uma discussão a respeito desse tema, a respeito do amor. Aqueles que ainda não começaram vão começar muito em breve, dentro desse tema, o amor, o que significa o amor, o que é de fato amor. E a palavra amor, ela é uma palavra que é entendida de uma forma muito abstrata nos dias de hoje. A palavra amor, ela foi meio que corrompida pela nossa cultura e vai perdendo o seu sentido original, até chegar ao ponto de dizer exatamente o oposto daquilo que ela, na verdade, quer dizer. Algumas pessoas associam o amor com uma emoção, o coração que bate mais forte, a mão que começa a suar, as pernas que tremem, as borboletas no estômago. Alguns pensam que o amor é isso que acontece no nosso corpo físico. Outros já vão pensar que o amor está mais relacionado a um sentimento romântico, ao coraçãozinho, a coisas bonitinhas. Alguns vão relacionar o amor com atração passional e até mesmo impulso passional. Não são raros aqueles crimes chamados crimes passionais. Pessoas que cometem crimes e até mesmo matam outras pessoas em nome do amor. Não o programa do Silvio Santos, mas com o pretexto do amor. Recentemente tivemos uma notícia muito trágica em que um pai mata a esposa e os seus filhos e depois comete suicídio por questões familiares que ele não conseguia resolver e achava que a melhor forma de resolver a situação era poupar a sua família de sofrimento, matando a sua família. Muitos são os crimes que são cometidos em nome do amor. Muitas pessoas chamam de amor aquilo que não é amor. Muitas pessoas deixam de estar juntas porque dizem que o amor acabou. Muitas pessoas que hoje amam, amanhã odeiam. Muito é dito, eu amo você, eu amo você, eu amo você, mas em um deslize, em alguma atitude, o amor some. E a raiva brota, e o desejo de matar brota, e às vezes até mata, ou então quebra completamente as relações. Que amor será esse em que as pessoas um dia estão amando e outro dia estão odiando? Será que esse é o amor bíblico? O apóstolo Paulo nos ensina um pouco a respeito do amor. Há um grande escritor que disse que o diabo tenta esvaziar as palavras através da cultura para que elas possam ganhar um novo significado, inclusive um novo significado contrário à essência daquela própria palavra. E o amor é um desses casos.
Porque na Bíblia, como vamos ver hoje, nós vemos que o amor está muito mais relacionado ao outro e nada relacionado conosco, enquanto que o amor cultural está completamente relacionado com o outro e não conosco e não para com o outro. O amor bíblico é um amor que serve. O amor bíblico é um amor que se sacrifica. O amor cultural é um amor que mata, que tira do outro em benefício próprio, porque ama-se a si mesmo acima de todas as coisas. Mas Paulo trata isso de uma forma muito pontuada aqui. E é muito bom que a gente entenda o contexto em que esse texto está colocado, para que a gente não possa simplesmente tirar algumas ideias. 1 Coríntios 13 não foi um capítulo escrito pelo apóstolo Paulo. Na verdade, nós é que dividimos como capítulo a Bíblia. Paulo escreveu de uma forma corrida, mas não para que a gente simplesmente usasse em cerimônias de casamento, não para que simplesmente fosse cantados em poesias, para que se um marido fale para a esposa fale para o marido, alguma declaração assim. Existe um propósito muito mais amplo nessa descrição que Paulo faz a respeito do amor. Paulo elogia outras igrejas no início das suas cartas, dizendo que aquelas igrejas amavam ao Senhor e amavam ao seu próximo. Mas Paulo não elogia a igreja de Corinto como uma igreja que ama. Ao contrário, Paulo fala que eles tinham muitos dons. Não lhes faltava dom algum, mas lhes faltava o amor. Paulo critica a postura de amor dessa igreja, embora fosse uma igreja repleta de dons. Eu falei um pouco sobre isso hoje na escola dominical, e talvez você não tenha percebido, os irmãos hoje na escola dominical já perceberam isso. Talvez você não tenha percebido, mas no capítulo 13 de Romanos, está entre o capítulo 13 de Coríntios, está entre o capítulo 12 de Coríntios e entre o capítulo 14 de Coríntios. Talvez você não tenha percebido isso ainda, mas está assim. O capítulo 13 vem logo depois do 12 e um pouquinho antes do 14. Por que você tem que saber isso? Porque o capítulo 12 trata de dons, e o capítulo 14 trata de dons. E no meio desses dois capítulos que tratam a respeito de dons, Paulo fala sobre o amor. Por que será que Paulo faz isso? Porque Paulo para de falar a respeito de dons e começa a falar a respeito de amor e depois retoma a falar sobre dons. Paulo estava trazendo lições àqueles irmãos. E Paulo inclusive estava dizendo que o amor está acima dos dons. Paulo estava dizendo que o mais importante para os filhos do Senhor, o mais importante para a igreja do Senhor, não são os dons, mas sim o amor. Porque os dons exercitados sem amor destroem muito mais do que constroem. Paulo, inclusive, fala da superioridade do amor, do versículo 1 ao versículo 3, fazendo uma contraposição com alguns dons que ele já tinha falado a respeito. Olha o que diz o versículo 1, ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Paulo já está conectando a ideia ao dom de línguas, que era uma das coisas que trazia divisão no meio da igreja. No versículo 2, ele fala: ainda que eu tenha o dom da profecia, ou saiba todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, um outro dom que ele também menciona, o dom da palavra de conhecimento, e tenha uma fé, ele fala do dom da fé, capaz de remover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E depois ele fala ainda de um outro dom, que ele fala também em um outro momento, ele fala: ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ele está falando sobre o dom da contribuição, dons que o apóstolo Paulo trata em suas cartas. Mas ele fala: os dons sem amor não servem para nada. Ele diz que o amor está acima dos dons. Isso porque dentro da igreja, ele começa a sua carta, no capítulo 1, verso 7, dizendo: vocês têm todos os dons. Mas no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: eu queria tanto falar com vocês como a pessoas espirituais, mas eu não posso, porque vocês são carnais, crianças na fé. Porque se existe divisão no meio de vocês, como é que podem ser espirituais? Paulo diz que essa igreja tinha muitos dons, na verdade tinha todos os dons, não lhe faltava dom algum, mas era uma igreja carnal, uma igreja imatura, uma igreja dividida, porque não tinha o amor. Então ele trata um capítulo inteiro, não para desprezar os dons,
mas para dizer que os dons precisam ser exercitados à luz do amor. É o amor que põe todas as coisas a serviço. E aí tem alguns finaizinhos aí dos versículos que são interessantes, talvez você nunca tenha reparado. O final do versículo 1, depois que ele fala sobre o dom de línguas, ele diz que se não tiver amor, vai ser como um sino que ressoa ou como um prato que retine. O que ele está falando? Que palavras, seja de homens, seja até mesmo de anjos, sem amor, é só barulho que incomoda. Palavras ditas sem amor não servem para nada, senão para incomodar as pessoas. É por isso que, infelizmente, muitos cristãos perdem influência no meio do convívio social. Não porque dizem a verdade, mas porque não dizem a verdade em amor. Que criticam as pessoas sem lhes oferecer algo melhor. Que chega e aponta o erro de todo mundo, sem amor. Que inclusive ofendem o sagrado de outras pessoas, sob o pretexto de estar evangelizando. E lhes falta o amor. Queridos, a palavra do Senhor nos ensina como os cristãos devem se portar. Como os filhos do Senhor devem se portar. Infelizmente, a igreja do Senhor tem tentado ensinar aos não cristãos moralismo bíblico. E o que as pessoas que não conhecem a Cristo precisam não é de moralismo bíblico. Elas precisam de Cristo. Elas precisam de salvação. E sem destruir princípios bíblicos, sem ofender pessoas, é possível pregar o evangelho que seja relevante ao ponto das pessoas entenderem a vontade do Senhor, mudarem os seus corações e o Espírito Santo os levará a uma jornada de transformação de vida. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não os nossos argumentos. Por isso, tudo o que é dito deve ser dito em amor. E às vezes dizer em amor é necessário dizer em disciplina. Dizer em amor não quer dizer que tem que sempre florear as coisas e falar bonitinho. Quantos são pais? Quantos em amor já foram duros com seus filhos? Corrigiram os seus filhos em amor. Talvez em alguns momentos de uma forma até mesmo errada, mas objetivando o amor. E o Senhor também nos corrige em amor. E nós deveríamos nos corrigir uns aos outros em amor, ainda que com palavras duras. Isso de vez em quando o Senhor nos orienta e nos dirige em alguma reunião, não para dar carteirada em ninguém, não para expor ninguém, não para apontar o dedo na ferida de ninguém, mas porque o Senhor nos ama e aquele a quem Ele ama, Ele disciplina. Mas as palavras sem amor são só barulho que incomoda. Então ele fala sobre a profecia, o conhecimento e a fé no versículo 2. Algo que era muito conhecido nas religiões de mistério. E nas religiões de mistérios, e a gente vê isso um pouco também em 1 Coríntios, e a gente vê muito disso na nossa sociedade brasileira, pessoas que são profetas, pessoas que têm uma palavra de conhecimento, pessoas que são reconhecidas pela sua fé, ganham um certo tipo de destaque no meio da comunidade. Ganham uma certa importância no meio da comunidade. E Paulo fala, se não houver amor, você não é ninguém, você não é nada, ainda que ganhe destaque, ainda que ganhe projeção, ainda que ganhe fama, ainda que ganhe até dinheiro com isso. Se não houver amor, você não é nada. E depois, o verso 3, ele diz que se ele doar todas as coisas aos pobres, ou até mesmo ir ao martírio, doar a sua própria vida, se isso for feito sem amor, de nada isso valerá. E a tradução mais literal para isso seria, você não ganha nada com isso. De nada se aproveitará isso. Porque uma das coisas que tinha na cabeça do povo antigo, nas religiões de mistérios,
e também tem na igreja cristã evangélica dos dias de hoje, é a ideia de que existe sempre uma contrapartida na doação. Aquele que contribui recebe alguma coisa de volta. É assim desde que o mundo é mundo. Todas as pessoas pensam que se eu fizer uma oferenda, eu ganho alguma coisa em troca da divindade. E Paulo está dizendo, se você oferta alguma coisa, se você dá assistência aos pobres, se você até mesmo entrega o seu corpo para ser queimado em martírio, se isso for feito sem amor, vocês não ganham nada com isso. Não tem valor algum, não traz qualquer benefício. Embora a palavra do Senhor nos ensine que Deus abençoa aquele que lança a semente, a mesma palavra diz que deve ser feito com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria, como expressão do seu amor. Caso contrário, está jogando dinheiro fora. Seja numa assistência social, seja numa oferta na igreja, seja no martírio por alguma causa, se não houver amor, de nada vale. Então ele fala que o amor está acima de todas as coisas. O amor está acima dos dons. Então ele começa a dizer o que não é o amor e o que é o amor. Primeiro ele vai dizer que o amor é paciente e bondoso. O verso de número 4. O amor é paciente, ou o amor tem paciência e é bondoso. Existem duas palavras no grego que são usadas para traduzir a palavra paciência. Uma está diretamente relacionada com coisas e outra está diretamente relacionada com pessoas. A palavra usada nesse texto, que é traduzida como paciência, está relacionada a pessoas. O amor é paciente para com as pessoas. O amor é paciente para com os outros. Não só paciente, mas ele age em bondade. E essa ideia de bondoso não é só de atitudes bondosas, mas muito mais reações bondosas. A paciência leva a reações bondosas. Falava um pouco disso no pequeno grupo do qual eu faço parte nessa sexta-feira, de algo que eu aprendi com minha esposa querida. Está ali naquele cantinho ali. Oi? Uma benção. Um dia cheguei em casa, voltando de um mercado, injuriado porque tinha sido maltratado pela caixa do supermercado. Comecei a reclamar e a minha esposa sábia me deu uma cajadada. Ela disse, você não pode falar mal dessa pessoa. Pois amanhã eu nem lembro disso. Você não pode falar mal, você não sabe o que está passando na vida dela. Você não sabe se ela está com algum problema. Você não sabe se o patrão dela foi duro com ela no trabalho. Você não sabe se ela está com um problema familiar. Eu falei, tá bom, já entendi. Entendi. É uma frase que eu costumo dizer que a Bíblia nos ensina a olhar para dentro de nós e nos julgar, a olhar para fora de nós e ter compaixão. Mas a gente faz o contrário. A gente olha para dentro de nós e tem compaixão. A gente olha para fora e julga. Porque nós encontramos muitas desculpas para os nossos maus comportamentos, sim ou não? Mas nunca buscamos, ou raramente buscamos, as desculpas para o mau comportamento de alguém. Não pensamos que a pessoa está tendo uma atitude talvez por algum motivo que nos foge à razão. Mas geralmente julgamos e temos dó de nós. E a palavra do Senhor diz, para nós nos julgarmos e para amarmos ao nosso próximo, para servirmos ao nosso próximo, para tratarmos o nosso próximo como alguém superior a nós. O amor é paciente, ele tem paciência. O amor, ele age com bondade e ele reage com bondade. Isso é muito importante dentro dessa carta, porque havia muita confusão no meio desta igreja. Haviam irmãos que processavam uns aos outros, não tinham atitude de paciência, nem agiam com bondade. O capítulo 1, deixa eu voltar aqui, capítulo 1, verso 10, ele diz, irmãos, em nome do Senhor Jesus, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falo, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos, num só pensamento, num só parecer. O verso 11 ele diz, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Havia divisão.
Porque havia falta de paciência, havia falta de bondade. Por isso Paulo fala, olha, vocês têm que entender que o amor é paciente e o amor é bondoso. O amor é paciente e bondoso. Depois ele começa a dizer que o amor é aquilo que o amor faz, ou o amor é aquilo que o amor não faz. E ele começa uma série de argumentos com a palavrinha não no começo. Ele fala que não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata e assim por diante. O verso 4 ele diz que o amor não inveja, outra versão diz não arde em ciúmes. Não se vangloria, em outra versão diz não ufana. E essa palavra é legal, ufana, depois procura no dicionário. Ufanar significa inflar, ficar cheio. A NVI trata como vanglória. E aponta para a mesma ideia que é não se ensoberbece ou não se orgulha. O amor não se infla, não se acha. Amor não arde em ciúmes. Isso porque havia ciúmes no meio do povo de Deus. Havia vanglória no meio do povo de Deus. E Paulo fala inúmeras vezes que não havia motivos para a vanglória, senão para se gloriar em Cristo Jesus. Então ele diz que o amor não maltrata, outra tradução diz, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. E um dos motivos das divisões na igreja de Corinto é porque cada um estava procurando os seus próprios interesses. Isso era refletido inclusive na ceia. O capítulo 11, onde Paulo trata a respeito da ceia, ele fala, olha, tem no meio de vocês as ceias, a ceia do Senhor, era feita em umas festas que eram chamadas de ágape, onde eram verdadeiros banquetes, e no meio do banquete havia a celebração da ceia. E ele diz, enquanto existem pessoas que vêm para as festas de vocês, e saem daqui empanturrado, existem outros que vão embora passando fome. Enquanto nas festas de vocês tem quem bebe até cair, tem gente que nem prova nada. E ele diz, quando vocês forem celebrar, cada um espere o outro. Porque o amor, ele não procura os seus próprios interesses. Antes, ele se importa com o interesse dos outros. Não procura só o que é seu. Antes, ele se preocupa com o interesse dos outros. A parte B do versículo 5, ele fala que o amor não se ira facilmente, não guarda rancor. Acho que isso a gente não precisa explicar muito, né? Não se irá facilmente. Há outra tradução que diz não se exaspera, não passa da medida, não tem pavio curto. Em alguns lugares e algumas pessoas, nem pavio não tem mais, né? Direto na porva, já assim, já na cara, nem pavio não tem mais. Não se ira facilmente. Uma das palavras usadas para paciência é longanimidade. É ser longo na paciência. Porque o amor não se ira facilmente. É longo na sua paciência. O verso 6 diz que o amor também não se alegra com a injustiça. O amor é paciente e bondoso. O amor é o que o amor não faz. O amor não maltrata, o amor não inveja, o amor não. E no versículo 6 ele começa a dizer o que o amor faz. Ele diz que o amor não faz, e agora ele fala o que o amor faz. O verso 6, a parte B do verso 6, ele diz, mas se alegra com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O amor não fica feliz quando algo mal é feito para outra pessoa, por mais que ele tenha algum tipo de problema com aquela pessoa. O amor que deve habitar no coração daquele que nasceu de novo, mesmo quando seus inimigos passam mal, ele não se alegra. Ele não fica feliz quando quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Ele não faz isso. Ele ora pelos seus inimigos. Ele ora por aqueles que lhes maltratam. Porque o amor não fica alegre com a injustiça. Ele se alegra com a justiça. E ele também suporta muita coisa. Ele tudo sofre. Ele tudo crê. Ele tudo suporta. Ou tudo
espera. É muito parecido com o amor que a gente aprende na nossa cultura, né? Vai mais um pouco, segura mais um pouco, tenta mais um pouco, use de amor. Aí a nossa sociedade diz, não bobo, não boba, você é que tem que ser feliz, você tem que se amar. Não é isso que a nossa cultura diz? Dá o troco, não leva desaforo para casa. Você quer crescer na empresa? Você precisa pisar em quem está embaixo. Você precisa passar a perna. Senão você não vai chegar em lugar nenhum. Quer ficar aí nesse seu cantinho para o resto da vida? Tem que dançar conforme a música. É isso que a Bíblia nos ensina a respeito do amor? Não. O amor é completamente diferente. Porque o amor também tem uma duração completamente diferente de todas as coisas. E é o que ele trata desde o versículo 8 até o final. Ele diz que o amor nunca perece, ou o amor jamais acaba, conectando de forma muito descarada os dons espirituais. Ele diz, verso 8, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. E ele explica por quê. O verso 9 ele diz, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. O que ele está dizendo é, os dons, eles servem para um tempo. O tempo que se chama hoje. O tempo que nós precisamos para entender a Deus, para aprender de Deus, para ter esperança e fé. É assim que ele fecha o capítulo. A fé, a esperança e o amor. Porque esse é o objetivo dos dons, promover fé, promover esperança e promover amor. Mas ele diz, chegará um dia que aquilo que é perfeito virá, falando a respeito de Cristo. E aquilo que é imperfeito, que é a nossa trajetória e a nossa forma de compreender a Deus, passará. Mas o amor, esse não passa, esse não acaba. Quando o Senhor vier nos buscar, os dons espirituais serão desnecessários. Porque nós o veremos como Ele é. Paulo diz, hoje em parte nós vivemos, ou em parte nós cremos, mas em parte nós profetizamos, em parte nós conhecemos, mas em parte nós estamos na expectativa, estamos dizendo como é que vai ser. Mas quando se manifestar aquilo que nós sabíamos que iria ser, não preciso mais profetizar. Está sendo, está acontecendo, mas o amor, esse irá continuar para sempre. Ele nunca acaba. Então ele usa duas figuras. A primeira figura está aí no versículo 11, e ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. O que ele está dizendo com isso? Da mesma forma que a gente tem um tipo de atitude quando é criança, porque a gente não conhece, a gente é imperfeito. Essas atitudes mudam quando a gente vira adulto, porque a gente chegou à maturidade, agora a gente sabe, agora a gente conhece. Assim também é a necessidade dos dons espirituais para com a igreja hoje. Hoje é necessário. Mas aquele dia, como ele é, nós o veremos face a face. Então os dons serão passados. Mas o amor, esse continua para sempre. E ele então dá uma segunda figura. Verso 12 ele diz, agora pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei plenamente, da mesma forma que eu sou plenamente conhecido. O que ele está falando aí? Sobre o espelho. Quem olha para o espelho e vê alguém, não está vendo alguém, não é? Está vendo o reflexo de alguém. E ele diz, hoje nós não vemos face a face. Hoje a forma de nós enxergarmos a vontade de Deus, os planos do Senhor, as coisas que nos aguardam, é como quem está olhando para o espelho. A gente tem uma ideia de como é, talvez uma ideia bem acurada, mas ainda não é. Ainda não estamos diante da pessoa. E para Paulo essa figura, ela fica ainda mais interessante de se entender, porque diferente do que nós temos hoje, os espelhos que são muito fiéis à imagem, para
felicidade de alguns e para o horror de outros, são muito fiéis à imagem que está diante deles. Os espelhos da época de Paulo não eram feitos da mesma forma que são feitos os nossos. Então eles eram meio que embaçados. Eles não refletiam fielmente a imagem. E ele diz da mesma forma, hoje nós entendemos a respeito de Deus. E é bem por isso que existem muitas pessoas que amam, temem ao Senhor, muitas igrejas que confessam o nome do Senhor e têm a aplicada diligência em estudar a palavra de Deus, que discorda radicalmente umas das outras. Porque existem certos pontos da palavra de Deus que não estão completamente claros para todos nós. E há embates e há debates, ainda que haja salvação. Mas um entende de uma forma, outro entende de outra, sem comprometer aquilo que é essencial da palavra de Deus. Porque existem coisas que a gente simplesmente pode dizer, tá, Senhor, mas eu não entendo isso. Eu não entendo como a tua palavra diz que o Senhor é soberano, que todas as coisas dependem do Senhor, que é o Senhor quem escreveu o nosso nome no livro da vida antes da fundação do mundo, já sabe quem vai ser salvo. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz que eu tenho que pregar o evangelho a todo mundo e que todo aquele que ouvir o nome do Senhor precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. Eu entendo que o Senhor é soberano e é o Senhor quem salva, eu entendo que é o seu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu entendo que eu tenho que dizer, sim, Senhor, eu entendi, eu sou um pecador, me recebe nos teus braços, perdoa os meus pecados, muda a minha vida. Como é que pode ser, Senhor, que é o Senhor que é soberano e faz todas as coisas, mas eu ainda assim tenho responsabilidade sobre a minha vida? Como é que pode ser, Senhor, que nenhuma folha cai de uma árvore, nenhum cabelo cai da cabeça sem que o Senhor saiba, sem que o Senhor autorize? E que não vem sobre mim nenhuma tribulação ou dificuldade que não esteja debaixo da permissão do Senhor, mas ainda assim eu tenho o controle ou eu tenho a possibilidade de viver de acordo com a vontade do Senhor e tenho a responsabilidade de ter que viver de acordo com a vontade do Senhor para que essas coisas não aconteçam comigo? Senhor, eu não sei como conciliar essas duas coisas, mas eu sei que as duas são reais. Eu sei que é o Senhor quem salva, mas eu sei que eu preciso clamar o nome do Senhor para ser salvo. Eu sei que o Senhor permite todas as coisas que acontecem na minha vida, mas que muitas delas acontecem pelas minhas escolhas. Como é que a gente... Não dá para saber, a gente está vendo por espelho. Está embaçado. Mas um dia, veremos face a face. E aquilo que é imperfeito terá passado. E viveremos a perfeição. E poderemos dizer para o Senhor, agora faz sentido, Senhor. Agora sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu no dia de Pentecostes. À luz de um texto do profeta Joel, em que Pedro começa a pregar e diz, olha, isso aqui que está acontecendo, agora a gente entende. Isso o profeta Joel tinha profetizado, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão sonhos, até sobre os vossos servos e as vossas servas derramarei do meu Espírito. É isso! Porque antes a gente profetizava, agora a gente está vendo o que é. E assim acontecerá na glória dos céus. Hoje a gente não entende muita coisa, embora muita coisa dá para ser entendida, mas naquele grande dia já não vai haver necessidade de que ninguém nos fale nada, de que ninguém nos pregue nada, porque como Ele é, nós o veremos. Mas o amor, esse não acaba. E é assim que ele termina o verso 13. Ele diz, assim permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Porque os dons servem para trazer fé, provocar esperança e nos engajar no amor. Mas quando Cristo se manifestar, não precisaremos mais de fé, porque veremos. Não precisaremos mais de esperança, porque a gente só espera por aquilo que não chegou. Quando chega, a gente não espera mais. Não é simples isso? Você está lá na parada de ônibus, esperando o ônibus. E quando ele chega, o que você faz? Você entra. Não, pode ir, eu estou esperando o ônibus. A gente entra, mas o amor, esse jamais acabará. Por isso Paulo traz a ideia do amor. E o amor é aquilo que o amor faz. O amor é aquilo que o amor deixa de fazer. E há muitos daqueles que dizem, eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 14.
João 14. Falei um pouco sobre isso no meu pequeno grupo também. Que quando Deus abriu os meus olhos para essa realidade, eu dizia: Senhor, eu te amo. Aí eu comecei a falar assim: Senhor, me ajuda a te amar. Me ensina a te amar. Porque eu acho que eu não amo, não. João capítulo 14, verso 15. João 14, 15. Palavras de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Se vocês me amam, ouvem os meus mandamentos e obedecem os meus mandamentos. Verso 24. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Verso 23. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E aí a gente diz: eu amo a Deus, mas sequer se preocupa em conhecer a vontade de Deus. E quando conhece, sequer vive a vontade de Deus. Como igreja do Senhor, temos tantas oportunidades de conhecer a vontade do Senhor. Temos culto na quarta, temos culto na quinta, temos pequeno grupo, temos culto domingo de manhã em Planalto a partir dessa semana, temos culto domingo à noite, temos escola dominical, temos Bíblia A, Bíblia C, Bíblia B, temos YouTube, temos site da igreja, temos pregadores maravilhosos, temos livros maravilhosos. Será que nós nos preocupamos com a vontade do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda de Jesus. Esse é o que me ama. O amor a Deus é expresso na busca da vontade de Deus e na obediência à vontade que nós conhecemos. Temos valorizado a vontade de Deus? Temos tentado descobrir a vontade de Deus? Temos buscado entender a vontade de Deus? Guarde para você a resposta. Aquilo que nós sabemos a respeito da vontade de Deus, temos nos esforçados milimetricamente para cumprir aquilo que nós sabemos. Temos matado a nossa carne, temos lutado contra o nosso próprio eu, temos lutado contra o nosso próprio coração. Temos, como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu corpo, para que, tendo pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Temos feito isso com o nosso corpo, à luz da vontade do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Amar é expresso de alguma forma. Nem todo aquele que faz, nem todo aquele que tem atitudes de amor, ama. Mas todo aquele que ama tem atitudes de amor. Nem todo aquele que parece é, mas todo aquele que é, parece. Quando a Bíblia fala sobre os mandamentos de Jesus, ele nos ensina que um dos mandamentos, talvez o mandamento mais difícil de todos, ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como? Como a si mesmo? Não. Isso ele repete 2 vezes mediante a lei. O que a lei diz a respeito dos mandamentos? A lei diz que é para amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus diz: mais um novo mandamento eu vos dou, que amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Consegue lembrar um pouquinho de como Cristo te amou? Será que a gente tem amado as pessoas como Cristo nos amou e nos ama? Se a resposta é não, a pergunta é: mas para amar a Jesus eu não tenho que conhecer os seus mandamentos e guardar? Será que eu amo a Jesus? Quero que você vá para sua casa com uma pulga atrás da orelha, das duas, pensando: Senhor, eu digo que te amo, será que eu te amo mesmo?
Ou eu valorizo tanta coisa, em vez de valorizar o que eu deveria valorizar? Ou eu julgo tantas coisas, em vez de julgar a mim mesmo? Ou eu amo a mim mesmo, em vez de amar os outros? Estou levando muito a sério essa ideia de amar o próximo como a mim mesmo, e estou tomando os passos. Primeiro, vou me amar bastante. Depois eu começo a comparar como é que eu estou amando os outros. Primeiro eu me amo de uma forma muito egoísta, pensando somente em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades. E se alguém pisar no meu calo, eu mando ir para as cucuia. Eu dou bloco no Facebook, eu excluo do Twitter, eu paro de conversar. Depois que eu me amar bastante, aí eu vou começar a medir como é que eu amo os outros. E Jesus fala assim, não, esquece esse negócio. Esquece. Peraí, vamos parar de pensar do lado da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas, beleza, isso continua. Amar o próximo como a si mesmo, não, peraí. Vamos dar um passo além? Ame o próximo como eu vos amei. Porque o amor não maltrata, não inveja, não se ensoberbece, não ira facilmente. O amor é paciente e age com bondade e reage com bondade. Tudo sofre. Cristo sofreu bastante? Cristo sofreu tudo. Tudo espera. Cristo esperou bastante para que as coisas acontecessem. Ele não podia ter dado uma saraivada de fogo na hora que aquele povo estava... Na hora que o povo estava lá gritando para ele, você não é o Filho de Deus, desce da cruz. Ele não podia ter dito, Shazam, fogo em todo mundo. Esperou até o último segundo. E ele tudo suportou. Esse é o amor de Cristo. E a pergunta é, estamos dispostos a amar os outros dessa forma? Porque Jesus vai dizer, nisso vocês serão conhecidos como meus discípulos, se frequentarem a igreja todos os domingos. Não? Se derem o dízimo todo mês. Também não? Se tomarem a Santa Ceia. Não. Se lerem a Bíblia de capa a capa. Se tiverem todos os dons espirituais. Como é que vamos ser conhecidos como discípulos de Jesus? Se vos amardes uns aos outros. Nisso conhecereis que sois meus discípulos. Se vos amardes uns aos outros. Somos conhecidos como discípulos de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Que sejamos igreja relevante. E que antes de julgar o próximo, julguemos a medida do nosso amor por Deus e pelos outros. A medida do nosso amor por Cristo e para aqueles que começam primeiro dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso convívio social, e aqueles que não conhecem o nome do Senhor. Qual é a nossa relação com Deus? Qual é a nossa relação com o próximo? Nisso conhecemos se somos ou não discípulos do Senhor. Amém?